Ciclo celular. O ciclo celular é o processo pelo qual uma célula-mãe dá origem a duas células filhas. Não necessariamente nesse processo, essas duas células vão ser idênticas, embora esse seja o conceito aprendido em diversas etapas da nossa formação. Isso porque a cada replicação podem ocorrer erros sutis de trocas de nucleotídeos, fazendo com que o DNA da célula-mãe seja levemente diferente do da célula-filha, porém sem comprometer as funções celulares. O ciclo celular ele é dividido em duas grandes fases, que são a intérfase e a mitose. A mitose ela é subdividida em 5 fases, que são a prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. A intérfase ela é dividida em 4 fases, a fase G0, G1, S e G2. A fase G0 é aquela em que a célula está desempenhando suas funções normais. Quando essa célula recebe um estímulo para se dividir, para gerar novas células, essa célula então entra na fase G1. Os estímulos capazes de tirar uma célula que está em G0 e fazer com que ela entre em G1 são diversos. E os principais são mediados tanto pelo contato entre duas células, são chamados de contato célula-célula, onde uma célula encosta com a outra e esse encostar dá um sinal para a célula se dividir ou permanecer fora do ciclo celular, ou seja, na fase G0. E o outro estímulo é através de proteínas sinalizadoras, ou seja, moléculas solúveis que são produzidas e entram em contato com receptores presentes na superfície da célula, fazendo com que ela passe então de G0 para G1. Existem células que estão em constante processo de divisão, então elas praticamente nem ficam em G0. Quando acaba a mitose, elas já entram automaticamente na fase G1 de novo, como por exemplo as células do cabelo e células da medula óssea. Outras células elas precisam de um estímulo razoavelmente leve para entrar na fase G1, como por exemplo os fibroblastos. Elas não ficam em G0 constantemente, mas com um estímulo relativamente fraco, elas podem entrar em processo de divisão. E o terceiro tipo de célula que a gente tem são as células terminalmente diferenciadas, ou seja, elas já estão na sua forma mais madura, mais desenvolvida, e essas células não têm a capacidade mais de entrar no ciclo celular, permanecendo em G0 até o final da sua vida, que são, por exemplo, os neurônios, a célula muscular cardíaca e a célula muscular esquelética. Porém, existem células terminalmente diferenciadas que têm vida curta. Embora ela já tenha o seu máximo de diferenciação, elas ainda precisam ser substituídas porque elas têm vida curta, como por exemplo o epitélio colunar do ápice da vilosidade intestinal, que é uma célula que está exposta ao trânsito intestinal e por isso ela se desgasta precisando ser reposta. Outros exemplos dessa célula terminal de vida curta são os queratinócitos e as células sanguíneas. E a substituição dessas células se dá a partir de células-tronco. Saindo da fase G0 e entrando em G1, a fase G1 é a fase onde a célula vai então se preparar para o evento de replicação do DNA.
Então, durante esse processo, durante essa fase, a célula aumenta o seu volume citoplasmático, duplica as suas organelas, ela vai aumentando de tamanho. E uma coisa muito importante que acontece nessa fase, antes da célula passar para a fase S, é a verificação do DNA. Então, antes da célula replicar o seu material genético, ela precisa conferir se o DNA está íntegro para que ele possa ser replicado e esse material genético seja, então, utilizado para gerar uma nova célula. Essa verificação, ela é chamada de ponto de checagem. Nesse ponto de checagem, então, a célula faz a verificação do material genético e se houver algum dano no DNA, proteínas responsáveis por ativar os mecanismos de reparo vão ser recrutadas. Nós iremos falar mais dessa proteína quando estivermos falando de genes supressores de tumor. Se estiver tudo certo, então, com o DNA, a célula passa para a próxima fase, que é a fase S. Esse S vem de síntese e essa síntese está relacionada ao DNA. Então, S de síntese de DNA, que é a fase em que ocorre a replicação do material genético. Após a fase de síntese, a célula entra, então, na fase G. G2 é a verificação do DNA novamente, para ver se todo o material genético foi replicado corretamente e uma única vez. Estando tudo certo, a célula passa então para a fase de mitose, onde no final dela vão ser geradas então as duas células filhas. Essas passagens das fases do ciclo celular são eventos muito bem controlados para impedir que uma célula se divida sem que ela tenha recebido o estímulo para se dividir e também para impedir que uma célula filha seja gerada mesmo quando a gente tem danos no DNA. Esse controle do ciclo celular ele é feito por duas principais classes de proteínas, que são as CDKs e as ciclinas. CDKs são quinases dependentes de ciclina. Então, elas são proteínas que atuam como enzimas e têm a capacidade de fosforilar outras proteínas. As ciclinas são proteínas cuja concentração varia ao longo do ciclo celular. Então, num determinado momento, a gente tem 0 de ciclina, conforme os eventos daquela fase vão acontecendo, essa proteína vai sendo sintetizada, atinge um ponto ótimo e depois ela é degradada. O controle do ciclo celular ele é feito pela formação de complexos ciclina-CDK. Então, essas duas proteínas elas se associam. A CDK, que é uma quinase, fosforila a sua ciclina e esse complexo fosforilado ativo controla eventos que acontecem durante o ciclo celular, como, por exemplo, a duplicação de organelas, o aumento do volume citoplasmático e a transição entre as fases. Então, para que a célula possa passar de uma fase para outra, por exemplo, há a necessidade da formação de complexos ciclina-CDK ativos. Existem vários tipos de ciclinas e vários tipos de CDKs, elas formam complexos específicos, mas o importante é saber que são esses complexos ativos que permitem a progressão do ciclo celular. Bom, aqui nós temos então a dinâmica de crescimento de uma célula normal e de uma célula tumoral quando estão em cultura. Se a gente observar, uma célula normal crescendo em cultura, ela, na ausência de fatores de crescimento, ela cresce muito pouco. Quando a gente adiciona a essa cultura mitógenos, fatores de crescimento, o crescimento dessa célula aumenta bastante, mas ele atinge um platô.
ou seja, essa célula tem capacidade limitada de se dividir. Já para uma célula tumoral, tanto na ausência quanto na presença de fatores de crescimento, essa célula consegue se multiplicar porque ela tem alterações justamente em genes que controlam o ciclo celular, permitindo que ele ocorra mesmo na ausência de fatores de crescimento. Então, o que caracteriza uma célula tumoral é justamente a perda do controle dos eventos que envolvem o ciclo celular. Então, aqui só para representar, esse é o fenótipo de uma célula tumoral. Então, se vocês observarem, ela tem 60 cromossomos e 2 inteiros estão faltando, que são o 18 e o 21. E, além disso, existem trocas de pedaços entre cromossomos, né? Então, aqui nesse cromossomo está faltando um pedaço que foi inserido de maneira incorreta neste outro cromossomo aqui, tá? Então, o material genético da célula tumoral ele é totalmente alterado em relação a uma célula normal. Bom, essas células, então, elas desobedecem aos controles de proliferação e de sobrevivência, ou seja, elas não têm mais controle sobre o ciclo celular e também elas têm mecanismos de escape dos estímulos para a apoptose, ou seja, elas proliferam mais e elas vivem mais também. Esses genes que estão alterados nas células tumorais, né, pertencem a 2 grandes classes principais, que são os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Então, essas proteínas, elas são responsáveis por controlar o ciclo celular. Então, proto-oncogênio é um gene normal, presente em todas as nossas células, que favorecem ou permitem o ciclo celular, como exemplo das CDKs, das ciclinas, os genes MYC e RAS, que são bastante estudados. Os genes supressores de tumor codificam proteínas que impedem ou dificultam o ciclo celular. Então, se tiver a presença de algum erro no DNA, algum dano no DNA, esses genes são ativados e essas proteínas são produzidas, impedindo a progressão do ciclo celular. Os principais exemplos são o P53, BRCA1, BRCA2 e o gene RB. Quando a gente tem uma mutação nos proto-oncogenes, eles passam então a se chamar oncogenes. E esses oncogenes mutados, né, esses oncogenes é que vão favorecer que a célula se divida mesmo na ausência de estímulos, mesmo na presença de dano no DNA. Tá? Oncogenes normais, e aqui apenas uma cópia mutada, e isso já confere vantagens proliferativas para essas células. Então, elas perdem o controle sobre o seu processo de crescimento e, por isso, essa mutação ela é chamada de dominante, porque basta a mutação em apenas um alelo desse gene. Existem vários mecanismos para a ativação de um oncogene, né, para que um proto-oncogene passe a ser um oncogene. Como, por exemplo, uma deleção de um nucleotídeo ou uma mutação pontual na sequência de DNA. Então, aqui a gente tem o DNA, que sofreu uma mutação pontual, às vezes a alteração de um único nucleotídeo, e isso fez com que a proteína produzida ela fosse hiperativa, ou seja, ela funciona mais do que o normal, embora ela ainda seja feita em quantidades normais. Então, não é a quantidade que muda, mas sim a sua atividade. Outro mecanismo de ativação de proto-oncogenes é a amplificação gênica. Então, a proteína em si, né, o gene da proteína, ele não está mutado, ele está normal, mas durante o processo de replicação, ao invés da célula copiar, fazer apenas uma cópia desse gene, ela faz 3 e, portanto,
ela, ao invés de produzir uma proteína, ela vai produzir 3, aumentando a quantidade dessa proteína que é feita, que é sintetizada, e, portanto, a gente vai ter uma hiperfunção dessa proteína. Um terceiro mecanismo de geração de próton cogênio é o rearranjo cromossômico. Então, nesse mecanismo, a gente tem trocas de pedaços de cromossomos que podem tanto fazer com que uma proteína seja superexpressa, né? Ou quando a gente tem a fusão, a geração de uma proteína de fusão. Então, no primeiro caso, por exemplo, a gente pode ter uma proteína que é produzida em baixas quantidades, e aí essa troca de pedaços cromossômicos faz com que essa proteína fique sob o controle de um promotor que é altamente estimulado. Então, o que vai acontecer? Ela vai deixar de ser produzida em baixas quantidades porque o seu promotor é ativado muito mais vezes. Nesse segundo caso aqui, há a formação de uma proteína diferente. Essa proteína não existia, né? Existia a proteína A e a proteína B. Com a troca de cromossomos, né, de pedaços de cromossomos, a gente formou a proteína AB. E essa proteína AB, que é uma proteína de fusão do gene A com o gene B, ela é hiperativa, tá? Ela funciona excessivamente ou ela adquire funções que não estavam presentes antes na célula e que favorecem o descontrole do ciclo celular. Então, aqui só para ilustrar, né, a gente tem cromossomos marcados com cor antifluorescente vermelho. E em amarelo, a gente tem uma sonda que marca especificamente o gene MYC. Do lado esquerdo, a gente tem as células sem a marcação do gene MYC. E do lado direito, a gente tem a marcação desse gene. Vocês podem observar que em um dos cromossomos a gente tem uma marcação excessiva desse gene, como se ele pegasse mais da metade do cromossomo, mostrando que houve uma amplificação desse gene nesse conteúdo genético. Então, como eu estava falando para vocês, um dos mecanismos de fazer a expressão aumentada do gene MYC é fazendo troca de pedaços de cromossomo, né? Translocação. Então, aqui a gente tem uma translocação que é característica de pacientes que têm o linfoma de Burkitt. Essa translocação ela é inclusive usada como diagnóstico para essa doença. Então, o que acontece aqui? A gente tem o cromossomo 8, onde a gente tem o gene CMYC, que é um próton-cogene que controla normalmente o ciclo celular. E no cromossomo 14, a gente tem aqui no finalzinho o gene que codifica para a cadeia pesada de imunoglobulina. Quando acontece essa translocação, o gene CMYC ele fica sob o controle do promotor dos genes de cadeia pesada de imunoglobulina. Como esses genes de cadeia pesada de imunoglobulina são altamente sintetizados, o gene CMYC vai passar a ser produzido com a mesma frequência que os genes de cadeia pesada de imunoglobulina, ou seja, vão ficar muito mais expressos do que eles deveriam ser. Aqui é um outro exemplo que aparece na leucemia mieloide crônica, que é o cromossomo Filadélfia, que também é usado como marcador diagnóstico para essa doença. Então, nessa doença, o que acontece? A gente tem o cromossomo 9 normal, onde a gente tem um gene chamado ABL, e o cromossomo 22 normal também, onde a gente tem um gene chamado BCL. Quando existe essa doença, a leucemia mieloide crônica, os cromossomos 9 e 22 sofrem quebras e um pedaço do cromossomo 22 se insere no cromossomo 9 e um pedaço do 9 se insere no 22.
formando um cromossomo que tem os dois genes, o BCR e o ABL. Tá? Então, a gente tem uma fusão gênica aqui, BCR-ABL. E é a detecção desse cromossomo híbrido que permite que se faça, então, o diagnóstico da leucemia mieloide crônica, entre outros marcadores da doença. Tá? Então, aqui também é uma imunofluorescência, ó, em azul estão marcados os cromossomos, né? Em vermelho, o cromossomo, o gene BCR, em amarelo, o ABL, e aqui a gente pode notar um cromossomo marcado com as duas cores, significando que há a fusão desses dois genes nesse cromossomo, tá? Então, a presença do cromossomo filadélfico. A fusão dos cromossomos 9 e 22, gerando o gene BCR-ABL, leva à produção de uma proteína de fusão, também chamada BCR-ABL. Essa proteína BCR-ABL, ela é uma quinase. Então, se ela é uma quinase, ela consegue fosforilar outros substratos. Tá? Então, aqui do lado esquerdo do painel, a gente pode observar a proteína BCR-ABL fosforilando os substratos e, com isso, favorecendo a progressão do ciclo celular. Essa proteína, então, fosforila proteínas que permitem as passagens pelas fases do ciclo. Foi desenvolvido um medicamento chamado de Glivec, que o que ele faz? Ele ocupa justamente a região dessa proteína BCR-ABL onde estaria encaixado o ATP. E, portanto, essa proteína BCR-ABL, que depende do ATP para conseguir fosforilar os seus substratos, não consegue mais fosforilar essa proteína, impedindo, então, o processo, né, de ativação de outras proteínas no citoplasma da célula tumoral. As translocações cromossômicas, elas estão envolvidas com diversas doenças, né? Então, aqui só para vocês terem uma visão mais geral, não só ela está envolvida com o desenvolvimento de tumores nessas translocações, então, linfoma de célula do manto, linfoma de Burkitt, leucemia mieloide aguda, sarcoma de Ewing, diversos tumores estão relacionados com translocações, mas também doenças como infertilidade também estão envolvidas com translocações. Com relação aos genes supressores de tumor, então esses genes supressores de tumor, eles foram descobertos a partir de experimentos de fusão celular. Tá? Então, o que acontecia? Os pesquisadores fundiam uma célula normal com uma célula tumoral, esperando que aquela célula normal fosse adquirir um fenótipo tumoral, e eles observavam que, ainda assim, havia a formação de um híbrido normal. Então, isso significou para eles que dentro dessa célula, então, normal, deveria haver proteínas que neutralizassem as proteínas tumorais, que suprimissem a função tumoral. E, então, foram chamadas de proteínas supressoras de tumor e seus genes de genes supressores de tumor. Tá? Fazendo um comparativo com os proto-oncogenes, os oncogenes, os genes supressores de tumor, para que eles percam a sua função de proteção contra tumores, é necessário que haja mutação nos dois alelos do gene. Tá? Então, aqui se vocês olharem, os dois alelos estão normais, lá as linhazinhas azuis. Um alelo somente foi mutado. Se isso permanecer assim, vindo aqui para o lado esquerdo, a célula continua crescendo normalmente, porém, se ela desviar aqui para o lado direito e sofrer uma nova mutação no alelo do gene supressor de tumor, ou seja, eles ficaram com as duas cópias mutadas, a célula perde, então, o controle sobre a proliferação. E por esse motivo, essa mutação no gene supressor de tumor é chamada de mutação recessiva. Esse slide aqui
ele mostra os estímulos que são capazes de ativar a proteína P53. Todos eles são condições em que pode estar acontecendo a formação de uma célula tumoral, como, por exemplo, a falta de nucleotídeos, a presença de radiações que podem danificar o DNA, né, tanto a UV quanto a ionizante, a ativação de oncogenes, condições de hipóxia, ou seja, baixa de oxigênio, que é comum no centro de massas tumorais, e bloqueio da transcrição. Quando acontece uma dessas situações, a proteína P53 é ativada e ela tem dois caminhos. Ou ela para o ciclo celular e ativa mecanismos que revertam esses estímulos que a ativaram, ou ela induz essa célula à morte. Tá? Então, ou ela para o ciclo celular e repara o DNA, bloqueia a angiogênese e a célula volta a proliferar, se tudo for corrigido normalmente, ou então essa célula vai ser induzida a entrar em processo de apoptose. O principal e o mais conhecido mecanismo de ação da P53 ela existe na sua forma inativa dentro da célula. Na presença de um dano no DNA, ela é ativada. Uma vez ativada, ela vai se ligar na região promotora do gene P21. Então, ela vai funcionar como um fator de transcrição específico para a transcrição do gene P21. Então, esse gene P21 vai ser ativado, então ele vai ser transcrito, gerando um RNA mensageiro. Depois, esse RNA mensageiro vai ser traduzido, levando à formação da proteína P21. Essa proteína P21, ela é inibidora de CDK. E como a gente já tinha visto, a célula precisa das CDKs para passar pelas fases do ciclo celular. Se a gente inibe uma CDK, a gente paralisa essa progressão pelo ciclo celular. Se vocês lembrarem, quando eu estava falando lá de transição de G1 para S, do ponto de checagem em G1, eu comentei que mais para frente a gente iria falar de uma proteína importante nesse processo. Né? Essa proteína importante é a P53. Então, quando ela é ativada, ela ativa a transcrição e a tradução da P21, e a P21 se liga exatamente no complexo ciclina CDK de transição G1S. Então, ela se liga nesse complexo ciclina CDK e impede que a célula passe de G1 para S, porque seria esse complexo ciclina CDK de transição que permitiria a entrada em S. Como ele vai ser inibido pela P21, a célula vai permanecer na fase G1. Outro importante gene supressor de tumor, também bem conhecido, é o gene RB. Tá? Como que funciona o gene RB? O gene RB, quando ele está ativo, quando ele está funcionando, ele está complexado a um fator de transcrição chamado E2F. Esse E2F, quando ele entra no núcleo, o papel dele é estimular a transcrição de genes envolvidos com a fase S. Então, se o RB estiver ativo, ele vai estar ligado no E2F e o E2F não vai conseguir entrar no núcleo e, portanto, não vai estimular a replicação. Quando a gente tem o ciclo celular em progressão, então a gente vai produzindo as ciclinas vão se complexando com as suas CDKs, as CDKs vão fosforilando as suas ciclinas e os eventos do ciclo vão acontecendo. Aqui, então, a gente tem a CDK2 e a ciclina E. A CDK2, ela vai se complexar com a ciclina E, a CDK vai se tornar ativa e vai fosforilar a ciclina E. E como ela é uma quinase, ela também vai fosforilar a proteína RB.
Quando a proteína RB é fosforilada, ela se desliga do E2F. E o E2F agora desligado do RB consegue entrar no núcleo e transcrever genes relacionados à fase S. Tá? Notem que esse complexo CDK2-ciclina E é o complexo ciclina-CDK de transição G1S. Então, para a gente passar de G1 para S, a gente precisa desse complexo ciclina E CDK2, e é justamente esse complexo que inativa o RB e permite que o E2F entre no núcleo para transcrever genes relacionados com a fase S do ciclo celular.